Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesse elo fraterno de amor, fraternidade, para todos juntos emanarmos no mesmo pensamento de amor, de paz, procurando cada um trazer dentro de si tudo aquilo que aqui nesta casa nós viemos buscar. Nós viemos aqui buscar luz, paz, amor, tranquilidade. Então vamos esquecer o mundo lá fora e concentrarmos exatamente neste momento em que nós estamos aqui nesta casa de amor, que nos acolhe sempre que nós precisamos. Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, a tua companhia se faz tão necessária junto de nós, Mestre. Nós precisamos tanto de ti e por isso nós temos que seguir o teu caminho, procurando, muitas vezes errando, muitas vezes acertando, mas a nossa direção é chegar a ti, Divino Mestre. E neste momento tão assim conturbado em que todo mundo está passando, todos nós estamos passando por momentos difíceis. O mundo está difícil. Não o mundo, as pessoas estão difíceis, mas ainda existe muitos corações que têm a luz do teu amor, que está procurando caminhar. Então nós, neste momento, lembramos, Senhor, e rogamos por aqueles que não vos conhecem, Senhor, a tua piedade, a tua misericórdia a todos eles, a todos nós que estamos na retaguarda, Senhor. Ilumina nossos caminhos com a tua paz, aquela paz que tu disseste, que tu nos dava, a tua paz, não a paz que o mundo dá. Então, unido com essa paz em nossos corações, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja. Hoje nós temos a nossa amiga Rose, ela da Casa do Caminho, Ela é do nosso lar, ela é bastante conhecida ali em Londrina, então nós agradecemos a ela, gratidão a ela por ela ter aceito o convite para vir fazer a exploração da noite. Então eu passo a palavra para ela, que esses amigos espirituais abençoem. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, não só nesta noite, mas em todos os momentos da nossa própria existência. A nossa reflexão nesta noite é uma proposta que o Evangelho nos traz. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e utilizamos também a obra Estudos Espíritas para a nossa reflexão na noite de hoje. E quando a gente fala em esquecimento das existências passadas, com certeza, em algum momento da nossa vida, todos nós aqui presentes, tanto nós do plano físico, quanto nossos irmãos da dimensão espiritual, com certeza quis saber o que foi, o que fez, não é assim? Já passou algum momento na sua mente? Acredito que sim, várias situações. Mas será que essa lembrança seria benéfica? Isso são questionamentos que nós precisamos fazer para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus. Então, como nós falamos, utilizamos o Evangelho, e também a fala da Joana de Ângeles, nessa obra Estudos Espírita, por Divaldo Pereira Franco. Peguei aqueles pontos assim que consideramos extremamente significativos para a nossa reflexão. E vamos fazer uma viagem, porque todos nós que reencarnamos neste momento, como nossa irmã colocou na abertura, neste momento crítico pelo qual atravessa o planeta Terra.
nós certamente solicitamos, porque todos nós passamos pela elaboração da nossa programação reencarnatória. E somos nós que pedimos, para que pudéssemos estar aqui nesse período, dando nosso testemunho de amor, porque é isso que o Evangelho nos ensina. Então, quando nós vemos assim no Evangelho sobre o véu do esquecimento, Kardec vai dizer o seguinte: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Então, quando nós, em algum momento da nossa vida, nós fazemos esse questionamento: o que fomos, o que fizemos, quais foram as nossas circunstâncias vivenciais, nós devemos nos reportar ao Evangelho de Jesus, porque é aí que nós vamos encontrar, nesse manancial de bênção, todos os ensinamentos necessários para que nós possamos bem conduzir a nossa vida na Terra e atravessarmos as turbulências com firmeza e determinação. Firmeza, coragem e determinação, para que possamos vencer os desafios para o qual nós próprios nos candidatamos no momento da nossa programação reencarnatória. Então, seguindo a nossa reflexão, nós vamos encontrar ainda que no processo evolutivo, em que todo o universo está incluso, porque não só nós, num dinamismo e mutações constantes. Lavoisier já dizia: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é o que nós estamos vendo aqui. Através de leis perfeitas e imutáveis, o espírito humano caminha sempre, aprendendo e desenvolvendo-se. Então essa é a nossa responsabilidade nesse processo da nossa evolução espiritual, na condição de seres imortais que somos. E que o conhecimento dessas leis faz-se necessária para que saibamos de onde viemos, quem somos, por que estamos na Terra e para onde iremos. Então, todos esses fatores são extremamente relevantes para que nós possamos fazer a triagem necessária de tudo aquilo que ocorre no dia a dia da nossa existência. Percebe o quanto é importante a significação dos ensinamentos de Jesus? Sim ou não? Vamos compartilhar as nossas ideias. Vocês consideram importante, sim ou não? Sim. Nossa, eu acho que os desencarnados responderam mais forte que nós. Sim ou não? Sim. Agora ficou bom, ficou ótimo. Então, conhecer essas leis é necessário para saber se... já vimos, né? Vejamos, quanto mais o homem se aprofunda nessas questões, né, de todas essas legislações da vida, porque quando nós tratamos das leis divinas, as leis naturais da vida, é aquilo que rege o universo inteiro, inclusive nós. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos nessas questões, mais facilidade e segurança nós teremos nessa nossa caminhada evolutiva para a conquista da felicidade possível. Percebemos nesse momento a importância e o valor de tudo isso? Sim ou não? Sim. Então, todos nós aqui fazemos uma avaliação coletiva da nossa própria existência. E aí nós vamos caminhando no entendimento da compreensão real do esquecimento do passado. Aquilo que ele diz, a utilidade do esquecimento do passado. E uma dessas leis, uma delas,
que vai tratar exatamente das vidas sucessivas nos mundos materiais, no que se refere à nossa reencarnação, ou seja, o nosso retorno, né, na condição de seres imortais reencarnados nesse momento, nesse estágio, nesse nosso processo evolutivo, e que isso se faz necessário tantas vezes quantas nós necessitarmos, até que nós consigamos, eu digo assim, eu não digo eliminar, mas ressignificar todos os processos da nossa própria existência. Porque o instinto, por mais evoluído que sejamos, não perdemos, porque nós o educamos. Então nós, nesse processo, nós vamos fazendo esse trabalho de burilamento, libertando-nos das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimadas, olha só, as expressões do instinto ao tempo em que nós desenvolvemos as potencialidades da alma. E nada mais é do que a inteligência que nos conduzirá, não a inteligência única da intelectualidade, mas aquela que nos permite o aprofundamento nas existências da imortalidade da alma. E que nós vamos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, ampliando muito mais ainda a nossa visão espiritual e penetrando nessa nossa própria individualidade, que é a grandeza divina, porque reflete em nós a grandeza do Pai. Nós é que ainda não estamos devidamente amadurecidos para expressar na sua plenitude essa grandeza íntima. E quando nós vamos lá, vamos ver aqui nessa questão 393 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores da codificação por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E veja o que eles responderam a Kardec: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então tudo tem uma lógica nas leis naturais da vida. Tudo tem uma razão de ser. E que nós estamos nessa nossa caminhada ainda insuficiente para podermos adentrar nas possibilidades maiores dessa lei. Nosso estágio de evolução, estamos saindo do mundo de provas e expiações, sendo testemunha do mundo de regeneração. Ainda precisaremos estagiar nos mundos ditosos e felizes, onde não haverá mais tanta dor e sofrimento, e depois ainda precisaremos estagiar nos mundos ditosos e felizes, nos mundos divinos e sublimes, na condição de espírito puro. Aí sim, nós teremos a plenitude da nossa consciência, sabedores de todos os processos, de todas as ciências das leis da vida. Então, nesse estágio em que nos encontramos, nós não temos ainda condições de penetrar nesse nosso arquivo anterior. Eu não digo da vida pregressa, eu digo, vamos dizer assim, 800 anos atrás, 800 anos após o Cristo, 1000 anos após. Se hoje nós somos a melhor performance e se nós nos conhecemos verdadeiramente, então hoje nós somos o melhor de nós. Imaginemos há 3000 anos passados. Imaginemos quando recebemos nos braços, no caso de nós, na roupagem feminina,
um ente querido que acaba de nascer. E se nós tivéssemos acesso ao seu arquivo mental, será que seria positivo? E se fosse negativo, como é que nós agiríamos? Aí nós vamos então percebendo a importância desse esquecimento, porque é uma nova página, é uma repaginação da vida. Nós sabemos que em algumas situações terapêuticas é utilizada a regressão. Mas tem um caso que aconteceu, que chegou inclusive ao nosso conhecimento, que é uma pessoa amiga, que ela fez a regressão, porque ela tinha muita aversão à sua genitora. E quando ela fez a regressão, tomou conhecimento que ela havia perdido a vida em função daquela genitora. Imagina os senhores o que aconteceu. Ela passou por um processo extremamente doloroso e teve que fazer muitos anos de terapia para ela se restabelecer novamente. Então, só um fato, trazendo para a nossa reflexão de fato real, nós vamos perceber de que se o véu do esquecimento está à nossa disposição para que nós saibamos melhor utilizar o nosso livre-arbítrio, para que mexer no passado? Nesta mesma existência, nós muitas vezes deixamos o passado, porque, como diz o Chico, eu não posso voltar e refazer nesta vida, mas eu posso fazer algo melhor para um final positivo. Então, a lei divina, ela é adequada, justa, perfeita e necessária nas nossas vidas. E Kardec vai comentar sobre essa questão o seguinte: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e de que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a intuição. Então, se nós fizermos uma autoanálise daquilo que nós somos hoje, nós vamos ter plena consciência daquilo que nós fomos. Então, nós fazendo essa nossa viagem interior, nós vamos perceber. Paulo de Tarso, ele diz assim, para a gente entender melhor aquilo que nós fomos: se uma atividade, uma aptidão nos é fácil de realizar, significa que nós já a realizamos anteriormente. Se algo que nós não temos afinidade ou não gostamos, significa que nós ainda não passamos por essa experiência. E que se nós temos essa presciência de nossa própria, então é a oportunidade de nós nos dedicarmos a essa atividade e fazermos o aprimoramento nessa existência. Percebe a importância de todos os fatores que estão ligados intrinsecamente à nossa vida, ao nosso cotidiano? O Evangelho é exatamente isso. Ele é o roteiro para o qual nós devemos passar a realizar o processo de ressignificação da nossa vida. É tão simples. Vocês não acham que é simples? É tão simples que nós complicamos, não é assim? Porque o nosso olhar está muito focado na presente existência, das coisas que estão afeto a nós no campo da materialidade. E muitas vezes esquecemos que somos seres imortais, essa centelha divina, denominada de espírito, fazendo uma viagem de estágio na face da Terra e que nós, passado esse período, vamos retornar. Não é assim? É ou não é? Está vendo como é simples? Mas por que é que nós complicamos tanto?
porque nós ainda trazemos as nossas mazelas. E é por essa necessidade de estarmos novamente no palco do mundo, processando esse estágio, revigorando as nossas potencialidades, revendo os fatores que são necessários para podermos avançar na nossa evolução. Aí Kardec vai dizer também, temos o instinto, as tendências instintivas são a reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Percebe? Quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação onde estão escritas a lei de Deus, o que eles responderam? Está vendo? Os universitários do Evangelho já têm toda a sabedoria. Só precisamos fazer o quê? Não é mesmo? A teoria todos temos. Inclusive eu que estou aqui compartilhando esse momento com os senhores e senhoras aqui presentes. Porque nós ainda percebemos que falta-nos essa vontade interior, porque Kardec também pergunta aos espíritos o que falta para a gente avançar no nosso progresso evolutivo. Eles responderam simplesmente vontade. Então nós precisamos recarregar a nossa bateria com esse sentimento. Concordam? Sim ou não? Sim. E aqui a questão 397 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar o seguinte: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, veja bem, nós estamos no mundo de provas e expiações, ele está perguntando num estágio mais avançado, que é esse período que nós estamos vivendo. A lembrança das existências anteriores é mais precisa. Então, quanto mais evoluído o espírito num estágio mais avançado que o nosso, numa condição melhor, essas lembranças são mais precisas. E olha o que eles responderam. Sim, à medida que o corpo é menos material, porque aqui nós estamos numa condição mais voltada para o foco da materialidade. Não é assim? Nós estamos nos esforçando para podermos estar nessas condições superiores, e nós vamos chegar lá, sem dúvida. Recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, à medida que nós vamos avançando na nossa trajetória evolutiva, nós vamos ter a possibilidade desse conhecimento, porque não vai mais causar nenhum dano essa lembrança, pela compreensão das leis naturais da vida. Porque quanto maior nós nos aprofundamos no nosso amadurecimento espiritual, a compreensão aumenta e nós passamos realmente a ter uma compreensão melhor de todos os atos de desatino que nós cometemos no passado. E aí, seguindo, ele vai dizer para nós: a reencarnação é um instrumento de evolução para o espírito. Cada uma delas é um recomeço. Como recomeçar, tendo presente na mente os erros e culpas do passado? Vamos trazer para nós, não vamos nem questionar em relação aos demais, mas nós que temos essa cartilha, a compreensão nossa deve ser maior em relação às demais, porque o próprio Evangelho vai dizer para nós que aquele que mais sabe, mais lhe será curado. É isso aí. Então, como conviver com alguém a quem se amou e odiou por causa de traição? Já imaginou se a gente tivesse essa lembrança? Nós estaríamos tranquilos, serenos, olhando com tanto amor para outra pessoa? Nesse estágio em que a gente se encontra, a gente vai dizer assim: eu te perdoo.
com toda a sinceridade da minha alma. Já temos condição? Então, percebe a importância do esquecimento do passado? É como ele está dizendo, como é que nós vamos recomeçar? Como é que vamos nos reconciliar? Se nós soubéssemos que no nosso laço de consanguinidade, isso André Luiz na série de suas obras, ele já diz para nós que 90% nós estamos aqui reunidos através do laço consanguíneo para os ajustes necessários. Né? Já imaginou se nós no núcleo familiar tivéssemos o pleno conhecimento de cada um, do histórico anterior de cada um de nós? Como seria? Então isso já traz para nós a benesse desse esquecimento, desse véu momentâneo. Se bem que quando estamos na emancipação da alma através do sono físico, nós estamos em posse da nossa potencialidade. Esse esquecimento, ele é temporário, porque quando nós nos desvestirmos pelo processo da morte física e retornamos na condição de espírito ou ao plano espiritual, nós estamos em posse de toda a nossa vida anterior. Com exceção daquelas que ainda são muito fortes, vamos dizer assim, e que nós não tenhamos condições de suportar. Mas mesmo assim nós temos a nossa própria individualidade. Então, nesse momento, nesse processo da nossa encarnação, nós temos esse esquecimento temporário, exatamente para que nós possamos fazer todos os ajustes necessários na aplicabilidade do sentimento mais sublime que Jesus vivenciou, que é vamos lá, gente. O amor. Isso, o amor, mas vamos falar em uníssono. O amor. Assinamos um compromisso coletivo nesse momento. E que nós todos aqui temos essa responsabilidade, nós conosco mesmo. Então aí ele vai dizer, Kardec, que a reencarnação não seria então uma nova oportunidade, nem um recomeço, mas um continuar da mesma situação, num emaranhado de emoções, sentimentos, experiências desequilibradas e contraditórias. Percebe a importância desse véu do esquecimento na nossa vida? Nós aqui não vamos mais querer saber o que a gente foi e o que a gente fez. Combinado? Sim ou não? Sim! Ó, tá gravado, hein? Se esquecer, volta lá no Facebook e assista de novo que nós fizemos um acordo coletivo. A evolução, ela se faz intimamente, de dentro para fora, né? E ela só pode acontecer com a renovação dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, expressando-se em novas ideias, em novas atitudes, em novos hábitos. É para isso que nós estamos aqui nesse palco do mundo, nessa grande nave chamada Terra, compartilhando as nossas vidas, não só no laço da consanguinidade, mas no ambiente fraterno, como aqui nos encontramos, também nas atividades profissionais, aqueles que ainda estão na ativa, e aqueles que, assim como eu, estão já na reserva ou aposentados, seja lá o nome que for, mas que saímos da atividade profissional nesse momento. Mas que nós nos relacionamos em outras atividades. Então, em todos esses momentos, nós estamos compartilhando os sentimentos de fraternidade e solidariedade cristã. Essa é a nossa responsabilidade conjunta e que nós devemos realmente expressar nesse convívio fraterno, independentemente das circunstâncias e situações que aconteçam, porque todos os fatores relevantes ou menos relevantes na nossa existência é muito significativo, porque nós estamos
reconstruindo uma nova etapa na nossa existência. Então, todos esses momentos são de extrema importância para todos nós. Não vamos desconsiderar, seja situações que às vezes nós não conseguimos superar adequadamente, mas que já temos o conhecimento, já temos as informações, já temos o passo a passo de como devemos agir. Então vamos novamente rever essas lições, porque o Evangelho há mais de 5.000 anos nós estamos estudando, não é assim? Só dos tempos de Jesus a esta época já são mais de 2025 anos, não é assim, no calendário terrestre? E as nossas, E as nossas experiências anteriores? Nós estamos caminhando nesse nosso processo de renovação constante, permanentemente. Então, nós temos que fazer essa responsabilidade conosco. E essa renovação só pode processar-se com o esquecimento do passado, bênção da misericórdia, da justiça divina, que deu ao homem para melhorar-se a voz da consciência e as tendências instintivas que lhe são suficientes para indicar o que deve corrigir em si mesmo e continuar seu desenvolvimento. Nós todos que temos estudo no nosso Evangelho de Jesus, quando nós cometemos um deslize com alguém, aquilo não fica martelando na nossa mente até que a gente possa se reconciliar com aquela pessoa? Sim ou não? E aí quando a gente se reconcilia é como se saísse um peso de cima de nós. Não acontece assim? Não acontece assim? São as experiências da vida, esse é o processo da nossa reconciliação. E quando nós entendemos esse processo, nós estamos exatamente cumprindo esses ensinamentos do Evangelho. É simples. E olha só, se desejamos saber um pouco mais das nossas antigas encarnações, basta observar nossas inclinações ou aptidões e já teremos uma forte indicação do tipo de vida que levamos ou tivemos. Essa é a Joana de Ângeles trazendo para nós essa informação, para que a gente possa fazer essa viagem interior e compreender exatamente isso. E aquilo que a gente fala de forma íntima, essa ressignificação, eu prefiro usar o termo ressignificação, porque nós vamos reprocessar todas as coisas. Então se faz necessária para que nós possamos interagir com as pessoas e com a sociedade de forma mais positiva e saudável. Então esse é o caminho, nós não temos outro. E o autoconhecimento representa o primeiro grande passo para a renovação dos sentimentos que nos transformarão em individualidade mais livres e evoluída. E quem que sai ganhando com tudo isso? É o vizinho? Ou somos nós? Então, se nós sabemos disso, vamos fazer esse nosso empenho, esse esforço, porque Kardec vai dizer para nós que no fundo, Deus colocou no fundo do nosso coração essa sentinela vigilante, que se chama consciência. Devemos ouvi-la, porque ela nos dará bons conselhos. E nossos pais dizem assim, ouça o seu coração. Não é assim que muitas vezes nossos genitores falam, nossas mães? Não é assim? Para mim falavam, ouça o seu coração. Quando eu tinha alguma dúvida, ela dizia, ouça seu coração, nada mais é do que a nossa consciência. Então essa é a nossa reflexão na noite de hoje. Espero que nós possamos retornar aos nossos lares, imbuído desse sentimento de amor, tendo todos nós a compreensão da necessidade do véu do esquecimento e que no próximo encontro nós estejamos bem melhores, Muita paz e muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Obrigada, Rose. Ela falou para a gente prometer, não ficar procurando lembrar muito, aí a gente tem que lembrar também de não procurarmos
tentar saber o que o outro foi. Porque a gente tem esse mau hábito também de julgar e já dizer, ele está assim porque talvez fez isso. Então a gente também tem que estar procurando se policiar um pouquinho, porque nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então que a gente reflita bastante sobre essa mensagem, que Deus abençoe e retribua em estar compartilhando com a gente seu estudo, que provavelmente você se debruçou para estudar. Vamos passar então para a segunda parte, para o passe. Permaneçamos aqui em reflexão, deixando em nossos corações as nossas intenções.